Salve, salve, tropinha corintiana, bora para mais um corte com a Energia 97. Mano debateu diretamente com o suposto advogado de Augusto Melo, tá muito bacana esse corte. Então se inscreva aí no nosso canal e deixa aquele likezão pra fortalecer aí. Bora que bora. Mas ela é relacionada assim, à parte política, ainda mais com o que o Sombra falou agora há pouco, da juíza e a questão lá dos crimes lá que estão acontecendo no Corinthians. Porque eu tenho uma opinião em que é o seguinte: a partir do momento que o Sombra disse que a juíza é amiga do advogado do Andrés e que a mesma juíza, que ela recusou várias reconduções do Augusto Melo para o cargo, e uma última vez ela disse ainda que, tipo assim, não me enche o saco que aqui é outra coisa, tem que fazer outras coisas, tô trabalhando e tal. Isso aí pra mim, cara, diz muito sobre o que é o Corinthians, o que é o torcedor, as informações que a gente recebe. Então, assim, fico muito triste em saber que tem influencers, gente assim que deveria estar prezando pela verdade e fazendo parte do sistema. Então, assim, para mim, essa juíza aí, eu já tenho opiniões aqui que eu falo com os amigos. O caso do Augusto, para mim, tá mal explicado. Para mim, eu falo mesmo, assim, na cara dura, sem vergonha nenhuma, é o melhor presidente da história do Corinthians. Pelo que ele tem passado, pelo que acusam ele, sim. Por quem acusa ele. Então, assim, o tamanho das pessoas que acusam ele, a forma como tudo vem sendo conduzido, e agora o que o Sombra falou, se você juntar tudo, você começa a ver que o cara, esse cara não é o todo mal, não. Alguma coisa ali, um sistema inteiro tá jogando contra o cara. Meu Deus. E o cara, tudo que é ruim vai pra cima dele. E ninguém dá chance pra eles falar. Lembra quando você lembra quando a Letícia Beppler trouxe um caso falando que o Augusto Melo foi lá invadir para dar o golpe e pegar algum tipo de documento? As investigações mostraram que todo mundo que foi conversou com todo mundo, entrevistou todo mundo e não teve nada. Foi arquivado o caso. Mas em nenhum momento ela falou assim: olha, desculpa, eu tive essa informação. Mas você está defendendo o Augusto, é isso? Eu entendi bem? Sim. Ele falou que o Augusto, pra ele, é o melhor presidente da história do Corinthians. Mas, ô, Jonatas... sério, Jonatas, qual o vínculo que você tem com o Augusto? Qual o vínculo que você tem com o Augusto, de torcida? Eu não sei, algum vínculo você tem que ter. Não é possível um ser humano achar que o Augusto foi o melhor presidente da história do Corinthians. Sabe por quê, ô Sombra? Sabe quando você joga o sal na lesma? Sabe o que acontece? Ela derrete. Exatamente, o Augusto foi esse sal pra cima do Corinthians e tudo que tá acontecendo. Tudo de podre que tava lá, teve que se mostrar pra poder atacar ele, entendeu? Porque Jonatas, mas vamos lá. tudo que ele fez, você quer dizer? Por toda a merda que aconteceu lá, é isso que você quer dizer? Não, mas, ô, Jonatas... o sistema, o que acontece? O sistema, pra ele derrubar, ele tipo, tá perdendo um dedo para não perder a mão. Então ele teve que se expor para derrubar o Augusto, porque o Augusto Melo, ele fez a auditoria, ele ia fazer muita coisa lá. Ô, Jonatas, assim, vamos lá. Isso aí não vai dar certo. Desculpa, Jonathan. Não, eu ouvi a sua declaração, Jonatas. Mas peraí, gente, deixa eu falar um pouco com ele. Inclusive do que você falou agora, faz a amarração, é 1 mais 1, vai somando, você vai chegar num ponto e vai ver o que eu tô falando para você. Vai somando. Ô, Jonatas, você tá forçando uma barra num cara, mano. Você tá pondo uma mão no fogo como se fosse um pai seu. Mas vamos lá, eu respeito seu ponto de vista, assim, você pode achar que é o melhor presidente da história do Corinthians. Tá tudo certo, eu acho que a gente pode debater a respeito desse tema. Mas o negócio é o seguinte, cara, eu acho que isso é um absurdo. O Augusto Melo, que houve uma resistência com relação a ele, por ele ter sido oposição à renovação e transparência e tudo mais, o trabalho dele sempre foi dinamitado desde o primeiro dia. Nesse ponto você tem razão. Porém, o Augusto Melo, não dá pra você falar que é santo e colocar ele aqui como se fosse canonizado pelo Vaticano. O Augusto Melo, ele deu uma série de motivos para ele ser empichado do cargo. Começando, por exemplo, pelo cargo que ele deu mais forte no clube de diretor de futebol para um incapacitado chamado Rubão. Um cara que era diretor de futebol do Corinthians em 2007. Mas a política que vai pra casa do cacete. É o nome dele, irmão. É o nome dele. A partir do momento... Mas pera, você falou, eu ouvi. Agora espera um pouco. Mas espera um pouco. Espera um pouco, mas se você só ficar defendendo o Augusto como se fosse o filho dele, com o pai na cruz, vai ficar difícil. Mas peraí, só você... Mas se você não ouvir também, não tem diálogo. Ele vai ouvir agora, diálogo. Fica tranquilo. Pois é, porque senão fica difícil. O advogado do Augusto entrou no ar pra tentar defender, mas vamos lá. Quando você pega e dá um cargo de extrema responsabilidade pra um cara e você fala, mas é política. A política é que vai pra casa do cacete, pra não usar um outro termo. Ô, Domênico, você tá colocando o teu rabo na reta, irmão. É teu nome. Se você der um cargo pro diabo do seu lado, independente da parte política, que se F é política, velho.
É você que tá entrando ali pra ser um cavalo de Troia num sistema que tá contaminado há 2 décadas, mano. Tá de brincadeira. Aí chega lá, comissão do negócio do patrocinador. Até agora ele não conseguiu explicar. E desculpa, ô Jonathan, você falar, ele fez uma auditoria. Auditoria é a casa do cacete que ele fez a auditoria. Ele não sabia a diferença de auditoria pra consultoria. Não, inclusive ele não pagou a Ernest Young. Ele não pagou a Ernest Young. E o dia da transparência, ô Jonatas, foi um dos negócios mais absurdos e constrangedores que eu já vi na minha vida. O dia da transparência, que ele falou que ele ia abrir a caixa de Pandora, ele não falou merda nenhuma. Ele foi lá pra se defender das acusações que ele tinha sofrido e não apresentou absolutamente nada do que ele falou que ele tinha pra fazer. Agora eu quero ouvir o Jonathan, peraí. Eu posso falar um detalhe? É o seguinte, não foi divulgado agora que tá pronto, a auditoria não tá pronto, na hora de divulgar, o Estado ele escondeu, ele não quer divulgar por quê? Tá pronto, divulga lá. O Augusto Melo falou o seguinte, as investigações foram até certo ponto. E por que não segue? Eu liberei aqui, ó, tudo da minha vida pode investigar, mas ninguém quer mais investigar. Agora eu quero ouvir o Mano agora. Pararam no ponto ideal para que o sistema voltasse. O sistema voltou, cara. Não vai ter fim, não vai ter fim. E o Melo tá atrás escondido. Foi feito certinho. Ô, Jonathan, youtubers, influencers, anota o endereço que tem gente precisando de você. Praça Roberto Gomes Pedrosa, número 1. Tem gente precisando de você. Procurar Mara Casares. Mas o Jonatas. O São Paulo também, mas, ô Jonatas, novamente, respeitando o seu ponto de vista. Do sistema, como é que é aí? Também. Não, mas, ô Jonatas, respeitando novamente. Mas eu não tô passando pano pra pra aquele, não. Mas o cara aumentou o valor lá que ia ter que pagar pra empresa que fazia a limpeza. Faltando 2 dias pra ele ser empichado. empichado. E a vigilância lá, faltando um pouco. O cara vai lá, aumentou 3, 4 vezes. E o contrato do estacionamento? Também, a mesma coisa. Faltando 2 dias pra acabar aí o processo de impeachment dele, que ele sabia que ele seria empichado, ele deu esse aumento aí, inclusive pra um amigo dele. Ele aumentou o salário do amigo dele pra ter uma multa rescisória, caso o Corinthians mandasse embora pro cara ganhar mais. Bom, mas, ô Jonatas, novamente, respeitando aí seu ponto de vista, com relação ao que você falou, é difícil falar, hein, Jonathan? Se você não ouvir, você gosta de falar, mas pra ouvir você tem que ouvir também, isso é um debate. Agora, com relação ao que você falou aí do dia da transparência, que o Augusto falou, não tá pronto, a auditoria precisa ser mostrada, precisa. Isso aqui não é uma defesa do Osmar Stabile, igual você tá fazendo do Augusto Melo. Mas o fato de você querer inocentar o Augusto Melo como se ele fosse a Madre Teresa de Calcutá, cara, vou te falar, é constrangedor. Um filho não faria isso. O filho dele não faria isso. Não tem crime, ele ainda não foi condenado. Por que ele não tá preso? Não tem crime? Segue lá, prende o cara. Mas, por exemplo, tem uma série de coisas que você sabe que na justiça brasileira a morosidade prevalece. Mas ele já foi expulso do clube, ele já tomou impeachment. Mas foi condenado pela justiça? É verdade? Não, mas a justiça é outra esfera. Eu tô falando de Corinthians. Eu quero que a justiça e o rabo dele pegue fogo. Na vara criminal, ô Jonatas. Ô Jonatas, na vara criminal e na vara civil, ele vai se defender. Ele vai se defender. No Corinthians, o Corinthians hoje não precisa de pessoas com essa característica. Inclusive, tem muitas delas que estão lá ainda hoje e eu rezo para que elas sejam expurgadas do clube. Bom, Jonathan, mas ele que se defenda na vara civil, na vara criminal, mas na vara ali dentro do Corinthians ele já foi expulso. Inclusive pelo associado. Deu tempo.